Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre prismas. Para começar, a definição. Um sólido espacial é chamado de prisma quando ele possui duas faces paralelas congruentes, que serão chamadas de bases, e as suas demais faces, cuja quantidade varia, são sempre formadas por retângulos ou por paralelogramos. Essas faces serão chamadas de faces laterais. Por exemplo, aqui nós temos um prisma cujas bases são dois hexágonos absolutamente congruentes e todas as suas 6 faces laterais são retângulos. Então isso é um prisma. Outra, olha esse aqui, ó. Vejam que ele é inclusive côncavo. Mas ó, aqui você tem uma face laranja e paralela a essa laranja uma outra laranja idêntica à primeira. Então elas são congruentes. Então esse sólido tem duas bases congruentes. E se você olhar para as faces laterais, são todas retangulares. Então isso também é um prisma. Outra, olha esse aqui, ó, ele é inclinadinho. A base dele também é um hexágono, aqui e aqui. E todas as suas laterais, absolutamente todas elas, são formadas por paralelogramos, como é o caso dessa, ou por retângulos, como é o caso dessa, por exemplo. Ok? Então, todo sólido tem duas faces paralelas congruentes e as outras faces são retângulos ou paralelogramos, é chamado de prisma. As duas faces paralelas congruentes, nessa figura, a de cima e a de baixo, são as bases. E as faces que unem as duas bases são as faces laterais, cuja quantidade varia. Nesse exemplo, nós temos 4 faces laterais, ok? Algumas coisas a mais que você vai ouvir junto com os nomes de prismas. Um prisma, ele pode ser um prisma reto ou um prisma oblíquo. O prisma é dito prisma reto quando a sua aresta lateral faz 90 graus com a base. Se a aresta lateral faz 90 graus com a base, como é esse caso aqui, ele é em pezinho, você chama o seu prisma de prisma reto. Quando a sua aresta lateral é inclinada em relação à sua base, você chama o seu prisma de prisma oblíquo. Então, um prisma oblíquo é, na verdade, um prisma inclinado, em que uma das bases não está exatamente em cima da outra, ela está um pouquinho para cá. Com isso, sua aresta lateral vai ter que ser inclinada, ok? Outro tipo muito importante de prisma, que é o prisma regular. Você fala que um prisma é um prisma regular quando a sua base é um polígono regular. Por exemplo, esse é um prisma regular, porque a sua base é um hexágono regular. Como eu sei que é regular, eu estou falando. Acredita em mim, esse hexágono é regular. Já esse prisma aqui não é um prisma regular, porque a sua base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ou seja, é um hexágono que claramente não é regular. Se esse hexágono não é regular, eu falo que o prisma também não é regular. Fórmulas importantes a respeito dos prismas são elas. Volume. O volume de um prisma é dado por sua área da base vezes a altura. Então, se você é capaz de calcular a área do polígono da base e calcular a altura, que no caso do prisma reto é a própria aresta que você tem aqui, porque ela já forma 90 graus, então você tem um volume, é a área da base vezes a altura. A área lateral, isso varia, porque para cada prisma eu tenho uma quantidade de faces laterais diferentes. Então sempre que eu quiser calcular a área lateral de um prisma, eu preciso somar as áreas de todas as faces laterais. Então eu tenho que analisar uma a uma, ver se todas são iguais e somar a área de todas. Isso me dá a área lateral. E a área total. A área total é a área de todas as faces que compõem o meu prisma, ou seja, todas as laterais e as duas bases. Por isso, a área total de um prisma é a área lateral, que você calculou aqui no item anterior, mais 2 vezes a área da base, já que você tem duas bases congruentes, ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.